Olá, pessoal. Continuando o nosso estudo da Gênese, encerramos aquele tópico sobre curas. E agora iniciando o tópico possessos. Estamos no capítulo 15, estudando os milagres do Evangelho, prosseguindo aí. É o capítulo 15, item 29. Vamos ler aqui uma série de passagens do Evangelho, vai até o item 32, uma série de passagens do Evangelho, e depois vem os comentários. Então vamos lá. Vieram em seguida a Cafarnaum, e Jesus entrando, primeiramente, em dia de sábado, na sinagoga, os instruía. Então Jesus, novamente, em dia de sábado, que a tradição judaica proibia. Admiravam-se da sua doutrina porque ele os instruía como tendo autoridade e não como os escribas. Então ele já fez uma comparação aqui, dizendo que Jesus tinha autoridade. Aquela autoridade moral que fala lá no Livro dos Espíritos, que é uma autoridade irresistível. Então ele falou que não era como os escribas, que instruíam porque estudavam. Vamos lembrar aqui quem eram os escribas. Lá na introdução do Evangelho, tem essas explicações. Então vamos ver aqui quem eram os escribas. Nome dado, a princípio, ao secretário dos reis de Judá e a certos intendentes dos exércitos judeus. Olha que ele botou a princípio, Era um nome, esse nome nasceu assim, com esses secretários. Mais tarde foi aplicado especialmente aos doutores que ensinavam a lei de Moisés, a lei do Velho Testamento, e a interpretavam para o povo. Faziam causa comum com os fariseus, de cujos princípios partilhavam, bem como da antipatia que eles votavam aos inovadores. Então eles se identificavam tanto por essas leis, por esses estudos, como pela antipatia aos inovadores. Eles eram tradicionalistas, ele não gostava que mudasse nada, nenhuma letra. Daí o envolvê-los, Jesus, na reprovação que lançava aos fariseus. Então Jesus lançava essa reprovação tanto aos escribas como aos fariseus. Como ali disse, eles não gostavam de inovação. E Jesus veio fazer o quê? Jesus veio justamente mudar a lei. Porque Jesus falou, eu não vim mudar a lei, mas fazê-las cumprir. Só que Jesus estava falando da lei natural, da lei de Deus, da lei verdadeira. Então ele não veio mudar essa lei, veio fazê-las cumprir. Só que a lei do Antigo Testamento que Moisés deixou servia para aquela época, para controlar aquele povo que estava saindo do Egito, da escravidão do Egito, em busca da Terra Prometida. Foi útil naquela época, mas não servia para o tempo de Jesus. Então ele veio sim mudar essas leis. Ora, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito impuro, que exclamou, que há entre ti e nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Sei quem és o Santo de Deus. Isso é o espírito inferior que estava incorporado no pobre coitado, que tem o processo de possessão. Daqui a pouco a gente vai falar. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse, cala-te e sai desse homem. Então o espírito impuro, agitando o homem em violentas convulsões, saiu dele. Agitando o homem em violentas convulsões. E a gente que trabalha em mediúnica sabe o que é isso, que às vezes a gente presencia processos assim. Agora, falando um pouco sobre essa palavra, possessos, do processo de possessão,
né? Lá no Livro dos Espíritos, nas questões 473 e 474, Kardec pergunta e os espíritos de luz explicam que é o processo de subjugação, onde o espírito, por sintonia, faz uma conexão tão intensa de perispírito com perispírito, que ele passa a comandar a vontade da pessoa que está sofrendo a possessão. Passa a comandar, a dominar a voz, o corpo, os braços. É o que a gente às vezes chama também de incorporação, né? Seria uma incorporação mais completa. Então, possesso é isso. Só que nesse caso aqui, é uma possessão obsessiva. É uma obsessão de espíritos inferiores, certo? Então, continuemos. Ficaram todos tão surpreendidos que uns aos outros perguntavam: que é isto? Que nova doutrina é esta? Ela dá ordem com império até os espíritos impuros e estes lhe obedecem. Marcos, capítulo 1, 21 a 27. Então, eles estavam surpreendidos com aquilo que eles acabaram de presenciar, chamando até de nova doutrina. Tendo eles saído, apresentaram-lhe um homem mudo, possesso do demônio. Expulso o demônio, o mudo falou. E o povo, tomado de admiração, dizia: jamais se viu coisa semelhante em Israel. Então foram 2 possessos, né? O primeiro, eu gosto de procurar as imagens, que o YouTube tem muita imagem relativa ao Evangelho, para a gente ilustrar, né? Esse foi o primeiro, que foi lá de Marcos, capítulo 1, de 21 a 27. Tem essas imagens aí do o homem possesso, que em alguns textos bíblicos tem como endemoniado, porque eles acreditavam que eram demônios, né? E aqui temos outra figura do homem mudo. A possessão chegava e chega, né? Acontece ainda, a derrubar a pessoa, a dominar a pessoa passar por ridículo. Tem tudo isso no processo de possessão. Muito parecido com a epilepsia, mas a epilepsia não tem nada a ver com o espírito. A epilepsia é um processo neurológico. Mas os fariseus, ao contrário, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mateus 9, 32 a 34. Então, os fariseus condenavam Jesus. E agora, vamos ver quem eram os fariseus. A gente viu aquela hora os escribas, né? Também lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, eram servis cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias. Olha, práticas exteriores. Não se preocupava tanto com a reforma moral, nem com sua reforma interior. Era mais as práticas, né? Afetavam grande severidade de princípios, mas sob as aparências de meticulosa devoção, ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, excessiva ânsia de dominação. Hoje em dia a gente ainda vê muito isso, né? Religiosos que vivem mais de culto externo do que a vontade de se modificar. Tinham a religião mais como meio de chegar a seus fins do que como objeto de fé sincera. Da virtude nada possuíam, além das exterioridades e da ostentação. Entretanto, por umas e outras, exerciam grande influência sobre o povo, a cujos olhos passavam por santas criaturas. Olha, Nossa Senhora, tão atual, né? Aos olhos passavam por santas criaturas, mas era tudo aparência. Daí os serem muito poderosos em Jerusalém. Então esses eram os fariseus e que viraram praticamente parceiro dos escribas, né? Porque tinham o mesmo ideal e Jesus incomodava eles demais. Jesus incomodava porque
Jesus falando do amor, Jesus mais preocupado em levar a mensagem do amor e transformar. Às vezes, aos olhos desses fariseus e escribas, Jesus desrespeitava as tradições e as leis. Quando ele foi vindo ao lugar onde estavam os outros discípulos, viu em torno deles uma grande multidão e muitos escribas que com eles disputavam. Logo que deu com Jesus, todo o povo se tomou de espanto e temor e correram para todos a saudá-lo. Porque o povo já estava vendo, né? O poder de Jesus, o poder de conhecer as coisas, de dominar os processos dos fluidos, de curar. Então o povo correu para ele. Perguntou ele então sobre que disputáveis em assembleia. Jesus perguntou, né? Um homem do meio do povo, tomando a palavra, disse: Mestre, trouxe-te meu filho, que está possesso de um espírito mudo. Em todo lugar onde ele se apossa, atira-o por terra e o menino espuma, rilha os dentes, quer dizer, range os dentes, né? E se torna todo seco. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Os apóstolos não conseguiram, né, fazer essa desobsessão, na verdade. Eles chamavam expulsar demônio, mas era uma desobsessão. Disse-lhe Jesus: Ó gente incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportareis? Trazei-mo. Eu não sei se Jesus falava dessa forma, porque isso aqui foi escrito por discípulos dos evangelistas, né? Não foi nem eles diretamente que escreveram, Mateus, João, Lucas e Marcos. E às vezes, quem conta um conto aumenta um ponto. Vamos ver depois nos comentários. Será que Jesus falava dessa forma? Trouxeram-lhe e ainda não havia ele posto os olhos em Jesus. E o Espírito entrou a agitá-lo violentamente. Ele caiu no chão e se pôs a rolar espumando. Então o Espírito que estava ali no processo de obsessão, subjugando, o que está chamando aqui de possesso. Ao sentir a presença de Jesus, a energia de Jesus ali, do perispírito de Jesus, já devia estar incomodando o espírito. Jesus perguntou ao pai do menino: desde quando isto lhe sucede? Desde pequenino, diz o pai. E o Espírito o tem lançado muitas vezes, ora à água, ora ao fogo, para fazê-lo perecer. Se alguma coisa puderes, tem compaixão de nós e socorre-nos. Isso aqui não foi só daquele tempo não, viu gente? Isso acontece hoje em dia também. E muitas vezes tratado como doente mental, tratado como maluco. Mas acontece. E é claro que a gente sabe que primeiro tem que se levar ao médico e depois, ou juntamente, levar ao tratamento espiritual. Respondeu-lhe Jesus: se puderes crer, tudo é possível àquele que crê. Logo exclamou o pai do menino, banhado em lágrimas: Senhor, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, vendo que o povo acorria em multidão, falou em tom de ameaça ao espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito surdo e mudo, sai desse menino e não entres mais nele. Então Jesus dando essa ordem. Então o espírito, soltando grande grito e agitando o menino em violentas convulsões, saiu, ficando como morto o menino, de sorte que muitos diziam que ele morrera. Então o menino ficou todo mole no chão, parecendo um morto. Mas Jesus, tomando-lhe as mãos e amparando-o, fê-lo levantar. Num processo desse de subjugação, de possessão, quando o espírito deixa a pessoa ainda ressente, como se estivesse toda mole. Quando Jesus voltou para casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsar esse demônio? Ele respondeu: os demônios desta espécie não podem ser expulsos senão pela prece e pelo jejum. Marcos, capítulo 9, 13 a 28.
Jesus estava falando ali da gravidade desse processo. Essa palavra demônio, ela tem também aí uma complicação na tradução. E isso acontece em muitos textos da Bíblia. Traduzir um texto da língua pobre, do hebraico, para outras línguas, às vezes mudava o sentido da palavra. Quem é especialista disso no Brasil é o professor José Reis Chaves, lá de Minas Gerais. Ele estuda as línguas e fez um trabalho completo dos textos da Bíblia. Tem muito trabalho dele exposto na internet, inclusive no site Bahia Espírita, bahiaespírita.com.br, esse aqui, ó, que eu estou vestindo a camisa. Tem muitos textos dele lá, facilitando esse entendimento para a gente. Apresentaram-lhe então um possesso cego e mudo, e ele curou, de modo que o possesso começou a falar e a ver. Todo o povo ficou presa de admiração e dizia: não é esse o filho de Davi? Ele está repetindo as passagens, mostrando vários trechos do Evangelho onde isso aparece, certo? Então, ele está repetitivo porque ele pegou todos os trechos do Evangelho que fala dos possessos. E depois a gente vai ver o comentário de Kardec. Mas os fariseus, isso ouvindo, diziam: este homem expulsa os demônios com o auxílio de Beelzebu, príncipe dos demônios. Então, ó, aquele relato que já teve lá na outra passagem, agora também nessa passagem. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: todo o reino que se dividir contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa que se divide contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás expulsa a Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como, pois, o seu reino poderá subsistir? Jesus fazendo convencimento. E se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem os expulsarão vossos filhos? Por isso, eles próprios serão os vossos juízes. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é que o reino de Deus veio até vós. Mateus, capítulo 12, de 22 a 28. Então, essas são as passagens do Evangelho citadas nesse trecho. E eu vou, como o vídeo já está chegando a 20 minutos, eu vou fazer os comentários de Kardec em um novo vídeo. Porque se eu for fazer todo o comentário de Kardec agora, esse vídeo vai chegar perto de 40 minutos. E fica cansativo, eu não gosto de fazer vídeos deste tamanho. Então vamos deixar aqui, essa é a passagem do Evangelho. E no próximo vídeo a gente vai ler todo o comentário de Kardec referente a isso aí, tá bom? Um grande abraço. Jesus abençoe nossos lares, nossas famílias. Até o próximo vídeo.